Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunização a partir de 2024. Com a decisão, a aplicação do imunizante passa a ser obrigatória na caderneta de vacina de crianças de 6 meses a 5 anos de idade. A mudança é uma iniciativa para manter o controle da doença. Afinal, nos últimos meses, o Brasil vem acompanhando uma oscilação nos casos de Covid. Com a obrigatoriedade, o que deve acontecer com os responsáveis que não vacinarem as crianças? Quais outros grupos de risco foram incluídos no PNI? E depois de mais de 3 anos convivendo com o vírus, a população ainda está se protegendo? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com o médico infectologista Renato Kfouri. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Celso. Sempre um prazer estar com vocês no podcast. Quem nos acompanha nessa conversa é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Ô Cleisla, além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, a recomendação vai priorizar outros grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença? Quais são esses grupos? Olá, Celso, muito obrigada pelo convite. Olá também para o Dr. Renato. Celso, além das crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, também foram incluídos os idosos, as gestantes, os profissionais da saúde, pessoas com deficiência permanente, ribeirinhos, quilombolas, a população privada de liberdade e pessoas também em situação de rua. Segundo o Ministério da Saúde, a inclusão já passou por uma avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19. Doutor Renato, hoje a vacinação contra o coronavírus ainda é considerada uma campanha, e o que isso significa na prática? Qual a importância dessa inclusão do imunizante no PNI? Perfeito, Cleisla. Prazer falar com você também. A Covid-19 vem ganhando outros contornos após o controle da doença. É importante que a população entenda que características tem hoje a doença. Aquela doença grave que afetava todos e que levava muitos à terapia intensiva, aquele pulmão muito contaminado, assim, muito prejudicado pela própria infecção, a gente não vê quadros mais graves daquela forma como a gente via no passado. Fruto de uma população vacinada, fruto de uma população que construiu uma resposta imune em função da vacina e também das infecções que tiveram aí nesse período. Se nós perguntarmos aí para os nossos ouvintes quantos têm pelo menos 2 ou 3 doses de vacina e quantos já tiveram 1 ou 2 infecções Covid na vida, a grande maioria já teve. Essa imunidade populacional torna a doença uma doença mais comum, que nós chamamos mais endêmica, semelhante ao que acontece com a gripe. Só que tem um grupo, Cleisla, que não tem essa imunidade. Aliás, 2 grupos, que são justamente os extremos das idades. Os idosos, que perdem essa proteção conferida pela vacina, e as crianças que vêm nascendo recentemente, no último 1 ou 2 anos, que não tiveram oportunidade nem sequer de se vacinar e nem sequer de conviver com o vírus, porque nasceram numa época da doença mais controlada. Então são esses os grupos onde as estratégias de definição de vacinação precisam ser consideradas. Agora, doutor Renato, a aplicação passa a ser então obrigatória no caderno de vacina dos 6 meses até os 5 anos de idade. Em caso de descumprimento, os pais ou responsáveis, eles podem ser punidos? A vacinação no país é obrigatória para todas as vacinas incluídas no Programa Nacional de Imunizações, né? Ninguém quer obrigar nenhum pai a vacinar seu filho contra sarampo, paralisia infantil, penalizar a criança, não deixando ela frequentar a escola, ou retirar a guarda dos pais. Não se chega a esses extremos. A lei, a normativa do Ministério da Saúde cria um valor simbólico para as vacinas, da importância do valor que as vacinas têm em saúde pública. Então é exigido para retirar, por exemplo, o Bolsa Família, os programas de assistência do Ministério, é exigido a carteira de vacina para matrícula escolar, mas jamais isso pode ser punitivo para a criança. Deixar a criança sem saúde, sem educação, sem acesso a programas de assistência não faz sentido. A gente quer informar a população sobre a importância da vacinação. Doutor, agora essa obrigatoriedade de vacinas contra a Covid, ela pode ser imposta também aos demais grupos prioritários? Essa é uma medida que pode aumentar a procura pelo imunizante também? Eu acho que a vacinação no país, ela é obrigatória para crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e a Constituição, desde que a criança foi incluída como um sujeito de direito e não mais uma propriedade dos pais, onde eles podem
definir, a criança tem o direito de ser vacinada no país. Nós temos que obedecer às leis, então as crianças serão, uma vez incluídas, não há obrigatoriedade de vacinação para nenhuma outra faixa etária no país. Consequentemente, para a Covid, não vejo nenhuma possibilidade disso também. O que eu acho que a gente precisa cada vez mais é enfatizar a importância da informação. Nós passamos muito tempo convivendo com fake news, com grupos anti-vacina, dizendo que as vacinas vão fazer mal, que vai levar prejuízo lá no futuro. Até falaram que vai implantar chip, ou que vai aumentar infarto, ou que vai aumentar doenças crônicas. Mentira! Essas inverdades foram disseminadas de uma maneira tão grande que pela primeira vez, Cleisla, a gente chega numa situação onde os pais protegidos, com 3, com 4, com 5 doses, não querem proteger seus filhos. Isso é contraditório, mas esses pais não estão querendo o mal dos seus filhos. Esses pais que estão receosos em vacinar suas crianças, claro que eles não querem o mal dos seus filhos. Eles estão impactados por tanta disseminação de oportunistas que usam dessa situação, de uma doença nova, de uma vacina que surgiu, para dizer que as vacinas vão trazer malefícios e vão prejudicar seus filhos, não levando em conta os agravos que a doença pode trazer. Doutor, o foco da vacinação nos grupos prioritários diminui a gravidade da doença, as hospitalizações e, consequentemente, o número de mortes. A imunização acaba refletindo em toda a cadeia do sistema de saúde, não? Não tenha dúvida, Celso. Esse é o grande mérito das vacinas, né? Ela controla doenças, diminui visitas a serviço de emergências, diminui o uso de antibióticos, diminui falta ao trabalho, diminui falta escolar, diminui transmissão intradomiciliar. Uma criança que deixa de estar doente não vai transmitir para o seu pai, para o seu avô, reduz o risco de toda essa carga que a doença tem para o sistema de saúde. Você não vacina uma pessoa só para proteger de morte, né? Essa doença mata pouco, eu não vou vacinar. A catapora mata pouco, cachumba mata pouco, rubéola mata pouco, sarampo mata pouco, gripe mata pouco criança. Nós temos muito mais óbitos por Covid-19 na pediatria do que por influenza. É pelo menos o dobro o número de óbitos que nós temos ainda no país por Covid em comparação com a gripe. Então, para aqueles que acham que a vacina é um problema, o problema é a doença, né? Ninguém quer ver seu filho hospitalizado, com sequelas como uma Covid longa, com complicações como uma síndrome inflamatória. Nós temos razões de sobra para vacinar nossas crianças, e, aliás, de todos nós, hoje, nos protegermos de uma doença evitável pela vacinação. Foi-se o tempo que a gente não tinha outra ferramenta que era ficar em casa, que era distância, que era máscara. Hoje nós contamos, além de tudo isso, com a vacinação. Crianças com menos de 5 anos de idade vão ter um esquema vacinal diferente de outros grupos, então? Exatamente. Essas vacinas vão entrar no calendário, como meningite, como hepatite, como sarampo. A criança completou 6 meses, vai receber sua primeira dose da vacina da Covid-19, independente do momento epidemiológico, ela vai fazer parte do calendário infantil. Pois é, doutor, e para divulgar a medida, né, o Ministério da Saúde deve lançar uma campanha publicitária com o intuito de reforçar essa importância da testagem, da vacinação e também do tratamento contra a doença. Doutor Renato, só para reforçar, 3 anos após o início da crise sanitária, os resultados mostram aí para a gente mesmo a segurança e a efetividade desses imunizantes, né? Não há dúvida, nós aprendemos algumas lições, Cleisla, com a imunização e com a Covid-19. Uma delas é que as vacinas, apesar de a duração da proteção conferida por ela não ser longa, a gente sabe que com o passar do tempo há uma perda de proteção, aliás, exatamente como acontece com a vacina da gripe, e a revacinação desses grupos parece ser uma necessidade, isso torna-se a vacinação de suma importância para esses grupos prioritários. Hoje a gente sabe que quem está gestante tem um risco aumentado de perder o bebê, de desenvolver Covid grave, os idosos, aqueles profissionais da saúde que convivem diretamente com o vírus e as crianças, onde se concentram as maiores taxas de incidência junto com os idosos. Então, as vacinas se mostraram nesses nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. 80% da população mundial já recebeu pelo menos 2 doses de vacina, Cleisla. Nós temos mais de 35 bilhões de doses de vacinas aplicadas à Covid em todo o mundo e não há registro de complicações graves. Os efeitos colaterais que acontecem, como qualquer vacina pode acontecer, são muito menores do que os efeitos da doença Covid-19. Agora, doutor Renato, qual é o cenário atual da Covid no Brasil? O número de casos é diferente para cada região? Em geral, não tem sido, Celso. A gente, às vezes, observa quando você tem novas ondas da doença, como atualmente nós estamos vivenciando aqui no Sudeste, por exemplo, regiões que, às vezes, atrasam um pouco. Por exemplo, a região Norte está tendo menos casos do que o Sudeste. Então, existe uma oscilação num país
mais tão continental quanto o nosso, de região para região. Mas as novas ondas surgem justamente quando você tem a entrada no país de uma nova variante. O vírus tem essa característica. Ele sofre uma mutação, fica um pouquinho diferente, escapa do nosso sistema imunológico, encontra mais vulneráveis e suscetíveis na população, exatamente como o vírus da gripe faz. O vírus da gripe acontece mais esses casos no inverno. A gente ainda não tem uma sazonalidade, um período do ano em que a Covid-19 circule com muito mais frequência. Doutor Renato, quando acontece esse aumento no número de casos, isso está mais relacionado à questão das variantes ou uma queda da cobertura vacinal com as doses mais recentes, no caso, os imunizantes bivalentes? Olha, eu acho que a soma das duas coisas não é tanto pela queda das coberturas, mas é quando foi feita a última dose em massa na população. Esse é o grande fator. Nós aprendemos que não importa mais se você tem, não importa tanto se você tem 3, 4, 5 doses. Importa quando foi a sua última dose que você recebeu a vacina. Então, se nós temos um período já prolongado da última dose que você recebeu, que a população, de uma maneira geral, foi vacinada, você vai acumulando com o passar do tempo uma suscetibilidade maior. E mesmo esses indivíduos sendo infectados, não evoluindo de forma grave, mas contribui para essa transmissão, essa taxa de circulação aumentada, acometendo mais justamente a população mais vulnerável. E se nós formos aqui consultar a nossa audiência aqui, nós vamos ver que muitos dos que estão nos ouvindo aqui conhecem, já tiveram Covid recentemente, muitos estão se infectando. Estamos vivenciando uma nova onda. Mas os grupos a serem prevenidos, os grupos de maior preocupação, não são os jovens que já têm 2, 3, 4 doses ou 1, 2 infecções. São justamente os extremos das idades. E olha, para esse grupo tem medicação. Nós temos hoje, não aquele tratamento precoce do passado, mas nós temos hoje antivirais para Covid disponíveis no SUS, que indivíduos acima de 80 anos, assim que tem o diagnóstico de Covid, devem receber precocemente essa medicação. Isso modifica o curso da história, modifica o risco de adoecimento de forma grave. Então é importante também esse tipo de informação, porque está sendo muito subutilizado aqui no nosso país. Os medicamentos comprados, disponíveis e pouco acessíveis para a população. Agora, o Ministério da Saúde informou que contratou um estudo nacional para entrevistar pessoas com foco em Covid longa. O que é que a ciência já sabe sobre a síndrome? E, além disso, esse problema é um dos maiores desafios da medicina no pós-pandemia? Esse nos surpreendeu, a Covid-19, com alguns anos atrás, quando nós começamos a detectar pessoas que tiveram manutenção dos sintomas, perda da sua capacidade, muitas vezes cognitiva, física, emocional, em função da Covid-19. São descritos mais de 100 quadros, Celso, como secundários ou como sequelas da Covid-19, que vão desde questões respiratórias, fadiga, cansaço, falta de ar, até questões cardiovasculares, surgimento de diabetes, surgimento de problemas de arritmia cardíaca, além das questões cognitivas, de memória, de atenção, de concentração, de depressão, disfunção erétil, ou seja, problemas de queda de cabelo, a própria perda de olfato que muitas vezes não volta, ou seja, nós temos aí uma quantidade de sintomas mantidos relacionados após a infecção pelo coronavírus, que nós chamamos de Covid longa. Acontece também nas crianças, com menor frequência e de menor duração, mas acontece muito mais em adultos, especialmente mais em mulheres do que em homens também. Curioso esse outro dado. E outro dado importante, Celso, é que não desenvolve sequelas ou Covid longo só quem teve Covid grave. Às vezes também acontece em quem tem Covid mais leve. Então, nós precisamos conhecer melhor esse estudo proposto pelo Ministério da Saúde. É necessário, nós precisamos conhecer melhor a carga da doença no país, quantos estão com Covid, quem são, onde eles estão, quem são os grupos prioritários e, claro, oferecer assistência e tratamento. Não basta conhecer o problema, mas para conseguir enfrentá-lo, é preciso conhecê-lo melhor. Ou seja, né, Celso, sempre importante, muito mais importante, prevenir para não ter esse tipo de consequência. O Ministério da Saúde criou recentemente até o Memorial da Pandemia da Covid-19 no Rio de Janeiro. E a proposta, Celso, é que o local seja destinado à memória e também reflexão sobre as causas, consequências, o enfrentamento e a superação da pandemia, com a intenção de criar novos critérios e protocolos de atuação em situações assim. Quais são as estratégias mais adequadas, doutor, e efetivas para conscientizar a população sobre o que ocorreu de fato? Porque às vezes a gente tem a sensação que as pessoas estão se esquecendo, né, da gravidade que foi essa pandemia. Eu acho que você tem toda a razão. Criar um memorial, uma das estratégias importantes, mas nós ficamos muito tempo com uma comunicação com a população em relação às vacinas muito prejudicada. E isso cria, obviamente, na população uma perda de confiança, porque quando se fala em confiança em vacinas, não está se falando em confiança só no produto, está se falando em confiança na política
política pública que coloca esse produto à disposição da população, na intenção do governo em vacinar e proteger sua população. Então, infelizmente, nós tivemos essa confiança toda abalada nos últimos anos, que inclusive impactou nas outras vacinas. Nós nunca vivenciamos coberturas vacinais, não só da Covid-19, mas para sarampo, para meningite, para gripe, tão baixas quando nós estamos vivenciando nesses últimos anos. Infelizmente, o antivacinismo chegou no país e é preciso conhecê-lo melhor também para enfrentá-lo de uma maneira mais efetiva e combater esse desgaste. Nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do médico infectologista Renato Kfouri. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Celso, Cleisla, sempre um prazer participar dos 15 Minutos da Record. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla. Eu que te agradeço, Celso, também o doutor Kfouri, que apesar dessa rotina tão agitada, sempre encontra um horário aí no consultório para atender a gente. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.